Você já teve a sensação de que algo profundo está mudando na sua vida? Como se estivesse acordando para um novo entendimento sobre quem você é e sobre o mundo ao seu redor? Eu já. E vou te contar, é uma experiência que transforma tudo. Para mim, o despertar espiritual foi como embarcar em uma jornada cheia de altos e baixos. Não foi uma linha reta, mas algo muito mais parecido com uma espiral, como aquelas do DNA. Eu me vi passando pelos mesmos estágios várias vezes. Outras vezes parecia que pulava etapas, e percebi que essa jornada é única para cada um de nós. No entanto, mesmo com tantas diferenças nos caminhos, existem pontos em comum que nos conectam. Quando comecei a compartilhar minhas experiências com amigos, percebi que eles também passavam por algo semelhante, cada um no seu ritmo. E é isso que torna tudo tão fascinante. Mesmo com histórias tão diferentes, há algo universal nos estágios do despertar espiritual. Hoje, quero mergulhar com você nesses estágios. Vou compartilhar um pouco do que vivi e o que aprendi em cada etapa. Talvez isso te ajude a identificar em que momento da jornada você está agora. Ou talvez acenda uma luz para o que pode estar por vir. Vamos juntos explorar esse caminho. O domínio do ego. No início da minha jornada de despertar espiritual, eu vivia completamente no domínio do meu ego. Era como se meus pensamentos e emoções estivessem no comando, sem que eu tivesse consciência disso. Eu acreditava que tudo o que sentia ou pensava era uma parte essencial de quem eu era. Meu ego exercia um controle tão forte que não havia espaço para distinguir entre o meu verdadeiro eu e as experiências que vivia. Lembro-me de como era comum eu reagir impulsivamente às situações da vida, em vez de realmente tomar as rédeas e moldá-las de forma consciente. Havia uma sensação constante de que as coisas estavam fora do meu controle. Por exemplo, quando algo não saía como eu esperava, minha reação imediata era de frustração e raiva, como se o mundo estivesse contra mim. Tudo parecia predeterminado, e os traumas que experimentei reforçavam ainda mais essa crença de que eu não tinha poder sobre a minha própria vida. Eu me lembro de me perder nas histórias que criava sobre mim mesmo. Cada situação parecia confirmar o papel de vítima que eu havia assumido. Era como se a vida estivesse simplesmente passando e eu não tivesse voz ou poder para mudá-la. Nesse estágio, era difícil até mesmo enxergar os outros com clareza. Minha percepção estava completamente distorcida pelas minhas experiências e projeções. Por exemplo, em relacionamentos, eu frequentemente julgava as pessoas com base nas minhas inseguranças. Se alguém não me respondia como eu esperava, eu imediatamente assumia que era rejeição ou crítica, quando na verdade, talvez não fosse nada disso. Essa visão limitada me impedia de criar conexões genuínas com os outros. Minha compreensão dos outros era superficial, porque eu estava tão preso em meus próprios pensamentos e sentimentos que não conseguia realmente vê-los como eles eram. Tudo passava pelo filtro das minhas próprias narrativas, e isso só me afastava ainda mais do mundo e de mim mesmo. A morte do ego. Quando comecei a perceber o quanto eu vivia no automático, foi como levar um choque de realidade. Tudo o que eu fazia parecia ser guiado pelo ego, por um eu que eu achava que era a minha verdadeira identidade, mas que, na verdade, estava só repetindo padrões inconscientes. Meus pensamentos e emoções dominavam minha vida, e eu acreditava que eles eram quem eu realmente era. Lembro de um momento específico. Eu estava discutindo com um amigo sobre algo pequeno, como onde iríamos jantar. No meio da conversa, eu percebi que a minha reação não tinha nada a ver com a escolha do restaurante, mas sim com a necessidade de ter razão. Eu queria ganhar a discussão. Naquele instante, ficou claro que algo estava errado. Quem estava realmente no controle? Não era eu, era meu ego. A partir daí, comecei a reconhecer que vivia preso em padrões automáticos, reagindo às situações em vez de moldar minha vida ativamente. Sempre que algo dava errado, eu me colocava no papel de vítima, como se o mundo estivesse contra mim. Isso me fazia sentir raiva, frustração e muitas vezes impotência. Era como se eu estivesse no piloto automático, sem consciência real das minhas ações ou escolhas. Com o tempo, essa percepção me levou a uma jornada mais profunda de autoconhecimento. Foi então que me deparei com um estágio transformador,
A chamada morte do ego. Esse processo começou quando percebi que tudo o que eu acreditava ser, minhas crenças, meus papéis, meu eu social, não era a minha essência. Por exemplo, eu sempre me identifiquei como o responsável na minha família. Era o que me fazia sentir importante, mas também era uma armadilha. Quando algo dava errado, eu me sentia culpado, como se tivesse falhado. Foi difícil, mas precisei questionar essa identidade. Será que eu era apenas isso? Essa desconstrução foi como desmontar um quebra-cabeça que eu mesmo havia montado ao longo da vida. E quando todas essas camadas começaram a cair, eu senti um vazio. No início, era desconfortável. Era como se eu estivesse perdendo o chão, porque tudo o que me definia estava desaparecendo. Mas com o tempo, percebi que esse vazio não era negativo. Ele era um espaço, um campo aberto para algo novo. Foi nesse momento que descobri o eu observador. Não vou esquecer a primeira vez que realmente o percebi. Estava meditando, e em vez de me identificar com os pensamentos que surgiam, preciso fazer isso. Será que vão gostar de mim? Eu só os observei. Eles estavam lá, mas não eram eu. Foi libertador perceber que existe uma parte de mim que simplesmente assiste, sem julgamento, sem se perder nas histórias do ego. Esse entendimento mudou tudo. Eu comecei a ver que o ego é apenas uma construção, algo formado pelas expectativas da sociedade, pelas minhas experiências e pelos comportamentos que aprendi. Ele não é quem eu sou de verdade. A morte do ego foi um momento de transição para mim. Não foi fácil, porque envolveu questionar tudo o que eu acreditava ser. Mas foi necessário para abrir a porta para uma autoconsciência mais profunda. Hoje, ainda estou nessa jornada, explorando camadas da minha consciência e descobrindo o que realmente significa ser eu mesmo. A busca. Depois que vivi o processo intenso da morte do ego, percebi que a minha jornada espiritual estava apenas começando. Foi aí que entrei em um estágio que gosto de chamar de a busca. De repente, parecia que todas as perguntas que eu evitava ou não sabia que existiam começaram a surgir com força total. Eu queria entender o significado da minha vida, por que nasci, o que era Deus e qual era o propósito de tudo isso. Lembro de uma noite específica, sozinho no meu quarto, quando essa inquietação ficou muito clara. Estava folheando um livro qualquer, e uma frase me atingiu em cheio. A vida não é apenas para ser vivida, mas para ser compreendida. Naquele momento, fechei o livro e fiquei pensando: o que eu realmente entendo sobre mim mesmo? Sobre a vida? Sobre o universo? Era como se naquele momento uma porta se abrisse, e eu não pudesse mais ignorar a necessidade de buscar respostas. A partir daí, mergulhei fundo. Comecei a ler livros de autores espirituais e filosóficos que nunca tinham me chamado a atenção antes. Lembro-me de passar horas lendo sobre o conceito de não-dualidade, tentando entender o que significava a ideia de que não há separação real entre eu e o mundo. Foi desafiador no início, porque parecia contradizer tudo o que eu acreditava, mas, ao mesmo tempo, me trouxe uma estranha sensação de paz. Não parei por aí. Também comecei a ouvir mestres espirituais em vídeos e palestras. Uma dessas falas ficou gravada em mim. A busca pela verdade é como cavar um poço. Você precisa persistir, mesmo quando parece que não há nada além de terra. Isso me incentivou a continuar, mesmo quando as respostas pareciam nebulosas. Minha busca não ficou restrita à teoria. Comecei a meditar. No começo eu achava difícil, porque minha mente não parava de falar. Mas com o tempo, percebi que não era sobre calar a mente, e sim observar o que ela tinha a dizer. Uma vez, durante uma meditação, tive uma experiência intensa. Senti uma conexão tão profunda comigo mesmo e com o espaço ao meu redor, que por alguns instantes as perguntas cessaram. Era como se, por um momento, eu tivesse encontrado um fragmento da resposta que buscava. Também experimentei práticas como contemplação e oração. Não no sentido tradicional, mas como uma forma de conversar com o universo. Houve noites em que olhei para o céu estrelado e, em vez de pedir algo, simplesmente agradeci por estar aqui, vivendo e explorando. Durante essa fase, encontrei conforto em ensinamentos que ressoavam comigo. Lembro de ler um texto sobre o fluxo da vida
e sentir como se estivesse redescobrindo algo que eu já sabia, mas tinha esquecido. Cada novo insight que eu absorvia parecia iluminar partes de mim que antes estavam na sombra. Essa sede de conhecimento e entendimento transformou a forma como eu enxergava o mundo. Percebi que a busca não era só sobre encontrar respostas definitivas, mas sobre o processo em si. Cada pergunta que eu fazia, cada livro que lia, cada momento de introspecção me levava para mais perto de algo que não sei se consigo descrever. Era como se eu estivesse reaprendendo quem sou e o meu lugar no universo. A busca, para mim, se tornou muito mais do que um caminho. Tornou-se um estado de ser. É um desejo contínuo de entender, crescer e, acima de tudo, me conectar com a essência mais profunda do que significa estar vivo. O eu autêntico. À medida que fui avançando na minha jornada espiritual, cheguei a um ponto crucial: o surgimento do meu eu autêntico. Foi como se todas as máscaras que usei durante a vida começassem a desmoronar. Lembro-me de olhar no espelho um dia e perguntar: quem sou eu de verdade sem toda essa fachada? Essa pergunta me perseguiu até que comecei a me libertar das expectativas que carregava, algumas impostas pelos outros e outras criadas por mim mesmo. Por muito tempo, tentei me encaixar em moldes que não eram meus. No trabalho, por exemplo, sempre me esforcei para atender às expectativas dos outros, me preocupando mais com a aprovação do que com o meu próprio bem-estar. Lembro de um projeto específico que não ressoava comigo, mas aceitei apenas para agradar meu chefe. No final, me sentia vazio, sem propósito, como se estivesse traindo a mim mesmo. Esse tipo de situação se repetiu tantas vezes que, em determinado momento, comecei a me perguntar: por que continuo fazendo isso? Foi nesse ponto que comecei a sentir um desconforto enorme em continuar fingindo. As expectativas sociais que antes me guiavam começaram a me sufocar. Eu já não conseguia manter conversas superficiais, nem estar em ambientes onde eu precisava me moldar para agradar. E acredite, isso não foi fácil. Relacionamentos que antes pareciam estáveis começaram a se mostrar desequilibrados, e eu tive que aceitar que algumas amizades não faziam mais sentido. Por exemplo, amigos com quem eu saía para festas o tempo todo já não compartilhavam os valores e interesses que estavam surgindo dentro de mim. Foi como um retorno ao que eu era quando criança. Aquele garoto curioso, criativo, cheio de autenticidade, antes de ser moldado pelo medo de julgamento e pelas expectativas dos outros. Naquela fase, ser verdadeiro era natural, mas a vida me ensinou a esconder isso. Agora, ao reencontrar esse eu genuíno, comecei a ver com mais clareza o que realmente me fazia feliz. Percebi que algumas escolhas, como permanecer em um emprego que não fazia mais sentido ou manter relacionamentos desgastados, precisavam ser reavaliadas, e assim tomei algumas decisões difíceis. Deixei um trabalho estável que já não ressoava comigo e me dediquei a algo que realmente amo. Esse processo, no entanto, não foi só externo. Internamente, muita coisa começou a vir à tona. Lembro de noites em que antigas feridas emocionais surgiam com força total. Traumas que eu achava que já tinha superado reapareceram para serem finalmente curados. Às vezes, eu me sentia numa verdadeira montanha-russa emocional, indo do alívio à tristeza em questão de horas. Fisicamente, até o meu corpo reagiu. Passei por períodos de cansaço inexplicável, como se estivesse liberando antigas energias que não pertenciam mais a mim. Mas também houve momentos incríveis, como quando comecei a ter sonhos lúcidos e intuições mais claras. Lembro-me de um sonho específico em que eu estava em um campo aberto, olhando para o horizonte. A sensação era de liberdade total, como se finalmente estivesse me reconectando com a minha essência. Essa fase de reencontro com o meu eu autêntico trouxe uma nova consciência. Comecei a entender que não sou apenas as histórias que contei a mim mesmo, nem as expectativas que carreguei. Sou algo mais profundo. É como se eu tivesse me sintonizado com uma nova frequência, uma que me permite ser quem sou sem medo ou vergonha. E ao fazer isso, comecei a ver o mundo com outros olhos, menos julgamento, mais compreensão e, acima de tudo, mais verdade. Hoje,
Ser autêntico para mim significa honrar meus desejos mais genuínos, mesmo que isso cause desconforto ou exija mudanças difíceis. É um processo contínuo, mas cada passo me aproxima de uma vida mais alinhada com quem eu realmente sou. E essa, para mim, é a maior liberdade que existe. O alinhamento. Chegar à etapa do alinhamento foi como finalmente encontrar um lar dentro de mim mesmo. Durante muito tempo, vivi dividido. Minha mente dizia uma coisa, meu coração queria outra, e meu corpo carregava o peso dessa desconexão. Mas à medida que fui integrando tudo o que aprendi na minha jornada espiritual, percebi que viver em alinhamento é muito mais do que ser autêntico. É estar em harmonia comigo mesmo e com tudo ao meu redor. Hoje, entendo a importância de aceitar minhas imperfeições e limitações. Houve uma época em que eu me cobrava demais. Por exemplo, sempre fui muito perfeccionista no trabalho, sentia que precisava corresponder a todas as expectativas e que qualquer erro era um sinal de fracasso. Isso me consumia. Mas quando comecei a me tratar com compaixão, percebi que ser gentil comigo mesmo era o primeiro passo para a cura. Comecei a dizer para mim: está tudo bem. Você fez o melhor que pôde. Erros fazem parte do crescimento. Esse simples ato de aceitação mudou minha relação comigo mesmo. Esse alinhamento também transformou meus relacionamentos. Antes, eu carregava muito julgamento em relação aos outros, como se as pessoas devessem agir da forma que eu achava correta. Com o tempo, percebi que cada pessoa está em sua própria jornada e faz o melhor que pode com o nível de consciência que possui. Isso ficou muito claro em uma conversa com um velho amigo. Por anos, eu o critiquei em silêncio por não mudar ou evoluir. Mas naquele momento, olhei para ele com compaixão e entendi que ele estava vivendo o processo dele. Aceitei suas limitações e, ironicamente, isso fortaleceu nossa conexão. Além disso, aprendi a ser o meu próprio cuidador. O pai amoroso que eu gostaria de ter sido para mim mesmo em momentos difíceis. Por exemplo, quando me sinto cansado ou sobrecarregado, eu não me forço mais a ignorar meus limites. Eu paro, respiro e me pergunto: o que eu preciso agora? Às vezes, é uma pausa para ler um livro. Às vezes, é só o silêncio. É como se eu estivesse cuidando de uma criança interior que, por anos, foi ignorada. Essa fase também me trouxe uma conexão profunda com a natureza e com o mundo ao meu redor. Antes, eu via uma árvore apenas como uma árvore. Hoje, quando olho para uma árvore, percebo a vida que pulsa ali. Há algumas semanas, sentei-me em um parque, sob a sombra de uma grande árvore, fechei os olhos e senti o vento passando entre as folhas. Pela primeira vez, senti que éramos parte do mesmo todo. A interconexão deixou de ser uma ideia bonita e se tornou algo que posso sentir na pele, com os animais, com o som da chuva, com o ar que respiro. Até os objetos inanimados, como a caneca onde bebo meu café, ganharam um novo significado, porque vejo que tudo faz parte da mesma dança da existência. Claro, viver em alinhamento não significa ignorar as partes sombrias da vida. Pelo contrário, aprendi a olhar para elas com mais compreensão. Em vez de fugir dos meus medos ou sombras, agora as acolho e pergunto o que elas têm a me ensinar. Passei por momentos de tristeza profunda e raiva, mas, em vez de resistir, deixei esses sentimentos existirem. Isso me mostrou que até as partes mais difíceis fazem parte da beleza e da riqueza de ser humano. Viver em alinhamento é um equilíbrio constante entre luz e sombra, entre aceitação e crescimento. É reconhecer que somos seres complexos, mas também divinos, que temos limitações, mas também uma capacidade imensa de amor e transformação. Se essa mensagem ressoou com você, compartilhe com alguém que possa se beneficiar dela. E me conte nos comentários em que parte da sua jornada você está. Eu adorarei ouvir sua experiência. E claro, não esquece de deixar seu like. Isso nos ajuda e muito. Até a próxima.